Olá, meus nobres, bom dia. Vamos ao terceiro vídeo aula. Muito bom, agora vai ser um assunto muito bacana para a gente falar. Nós vamos falar de repouso e movimento. Aparentemente parece bem, né? Os conceitos você não vê que parece, se confunde em algum momento. Porém, eles têm definições diferentes. E é muito importante vocês entenderem a diferença entre esses dois conceitos, repouso e movimento. A princípio, se eu perguntar para vocês, vocês vão falar, o que é repouso? Você fala, tá parado, professor? Se estou paradinho, estou em repouso. Logo, em movimento quer dizer o quê? Eu estou andando, estou me deslocando? É esse o conceito que a maioria de vocês tem. Porém, não é só isso. Existem mais algumas coisinhas que nós precisamos considerar para definir se um corpo está ou não em repouso. Entendeu? Então, nesse tópico agora, nós vamos tentar entender a diferença entre esses dois conceitos. Vocês vão ver que é bem fácil. Lembrando a vocês, nobres, é muito importante vocês fixarem esses conceitos. Porque lá na frente vocês vão precisar muito desses conceitos. Então, se vocês aprenderem agora, vai ficar muito fácil depois para vocês entenderem os próximos conceitos que iremos estudar. E então, uma dica que eu dou para vocês, não se preocupe em estudar para tirar nota. Nota acontece, né? É uma consequência você tirar nota boa. Desde que você entenda os conceitos que você está estudando em sala de aula, discutindo em sala de aula. Porque quando você aprende, você não esquece. Agora, quando você só estuda para tirar nota, quando acabar a prova, relaxa, acaba esquecendo. Ok? Então a dica que eu dou para vocês. Entenda. Entenda bem esse conceito, que ele lá na frente só vai te ajudar. Muito bem? Vamos lá. Vamos falar de repouso e movimento. Olha que definição perfeita que fala o livro para vocês. Na página 19, está lá. Um ponto material está em repouso em relação a um referencial. Olha só, novamente a palavra referencial. No vídeo 2 falamos sobre ele. O que é um referencial? Alguma coisa que você compare. Lembrou? Muito bem. Então, o ponto material está em repouso em relação a um referencial quando a posição desse ponto não varia em decorrer do tempo. Olha, perfeito, acabou. Repouso é isso. Um ponto material está em repouso em relação a um referencial quando a posição desse ponto não varia em decorrer do tempo. Vamos tentar fragmentar essa frase para entendê-la melhor. Um ponto material está em repouso. Olha, ele está considerando um ponto material. Tá? Mas será sempre um ponto material? Não. Pode ser um corpo extenso também. Tá? Para sintetizar isso aqui, para ficar mais geral, eu tiraria o ponto material e colocaria um corpo. Você pode considerar ele como um ponto material, corpo extenso. Tanto faz. Tá? Mas isso aí não vai alterar o sentido, né, da definição. Não muda de forma nenhuma. Está em repouso em relação a um referencial. Então, olha só. Você só pode definir se um corpo está em repouso se você adotar um referencial. Importante isso. Você não vai conseguir definir se um corpo está ou não em repouso se não adotar um referencial, ou seja, um outro corpo para comparar. Ok? Então você precisa necessariamente de um referencial. Bom, e mais? Quando a posição desse ponto, né, não varia em decorrer do tempo. Legal isso. A posição não varia. Mas vamos dar uma paradinha e vamos lembrar. Vamos tentar ver o que é a posição. O conceito de posição é simples. Ela diz o seguinte: posição é aonde se encontra o corpo. Ridículo de fácil, né? Então vamos lá. Posição é aonde se encontra o corpo. Vai. Posição é aonde se encontra o corpo. Vai. Posição é aonde se encontra o corpo. De novo. Posição é aonde se encontra o corpo. Ficou claro? Muito bem. Então, se eu pego essa caneta e seguro ela aqui, ó, eu pergunto, qual é a posição dessa caneta? Você pode defini-la. Na minha mão, na mão direita, ao lado do meu rosto, dentro de uma sala, exatamente aonde ela está, ó. Essa é a posição dela. Onde ela está.
Agora, vamos imaginar que eu considero ela como uma posição na minha mão direita. Essa é uma posição. Se eu tirá-la e colocar na outra mão, você já concorda que eu mudei a posição dela? Perfeito, nobres. Mudei. Porque anteriormente ela estava aqui. Agora ela está aqui. Então houve uma mudança de posição. Ela saiu de um lado e foi para outro. Para ficar claro esse entendimento, nós podemos associar essa posição a uma referência. Por exemplo, eu vou dizer que essa primeira posição é a posição A. Beleza, sei que tu não gostou do A. Não tem problema. Chama de 1. Ficou esquisito 1. Posição 1. Sem problema nenhum. Chama então posição inicial. Melhorou? Percebeu que são sinônimos? Mesma coisa? Se eu tenho 2 pontos, por exemplo, A e B, quem vem primeiro? A, posição inicial. Se eu tenho 2 pontos, C e D, quem vem primeiro? C, posição inicial, D, final. Mas se eu tenho 2 pontos, 5 e 8, quem vem primeiro? Olha a lógica. Posição inicial, 5, posição final, 8. Fique à vontade. Por que isso? Vocês vão achar em alguns livros questões que falam posição inicial, posição final. Posição A, posição B. Tem mais. Posição X, posição Y. Perceba, é só uma referência para definir onde começa e onde termina, inicial e final. Então, quando tem essa mudança de um ponto para outro, eu afirmo, posso dizer que houve uma mudança de posição. Saiu de um lugar para o outro, mudou a posição. Então, quando ele fala aqui para você, ó, quando a posição desse ponto não varia em decorrer do ponto. Então, ele quer que essa posição não mude. Percebeu? Então, vamos lá. Falando que está no livro aqui no texto. Quando eu tenho um ponto material, vou pegar um corpo bem pequeno. Está aqui aquela tampinha, ó, vamos dizer que ela é um ponto material dentro dessa sala toda. É um ponto material, um corpo pequeno. Né? Então, para me dizer, afirmar que ela está ou não em repouso, eu preciso que esse ponto material eu utilize como referencial. Preciso de um referencial. Beleza? Vou usar isso aqui como referencial. Ó. Então, recapitulando o que ele fala. Se eu tenho um ponto material e eu tenho um referencial, e se a mudança de posição entre eles não existe, eu digo que esse ponto material está em repouso. Ou seja, não há mudança de posição com relação a esse segundo ponto aqui, que eu uso como referencial esse lápis. Isso é repouso. Ficou meio assim? Sem problema. Então, vamos lá. O corpo está em repouso quando ele mantém a mesma posição de antes. Ou seja, quando não há mudança de posição dele, ele continua aonde estava. Primeiro fato. Segundo fato que eu preciso também observar é com o referencial que eu adoto. Por exemplo, vocês acham que eu estou em repouso ou não aqui nesse quarto? Observe que eu estou me mexendo. Mas eu estou em repouso ou não? Se alguém responder que sim, eu digo, perfeito, eu estou em repouso. Mas eu sei que vai ter alguns nobres que vai falar, não, professor, o senhor não está em repouso. Eu falo, perfeito, você está certo. Eu não estou em repouso. Então observou que eu considerei as duas respostas como verdadeiras? E são. É que eu, quando eu falo que eu estou em repouso, eu estou adotando o referencial que eu não te falei. E também quando eu falo que eu estou não estou em repouso, eu continuo adotando um outro referencial, que não é o mesmo. Então lembra que eu preciso utilizar o referencial. Entendeu? Vou explicar melhor. Deixa eu só beber mais. Desculpa. Mas vamos lá.
Quando você fala que eu estou em repouso aqui, eu estou usando como referencial o quarto todo. Então vamos lá. Eu tenho um ponto material, eu tenho um corpo que sou eu. Eu tenho uma referência que eu estou usando comparando o referencial, que é o quarto. Aí eu pergunto para vocês, existe mudança de posição entre o meu corpo e o quarto? Ou seja, eu saí do quarto? Eu continuo no quarto? Sim. Então se eu continuo onde estava, no quarto, não houve mudança de posição. Existe um referencial? Sim. Eu e o quarto, estou comparando. Tem mudança de posição entre esses dois corpos? Não, eu continuo onde estava, no quarto. Então, com certeza, estou em repouso. Percebeu? Ah, mas você está se mexendo. E quem disse que se mexer não é repouso? Né? E se eu ficar paradinho aqui? Também não quer dizer nada, a gente vai ver daqui a pouco. Paradinho não quer dizer que está em repouso. Eu posso estar em repouso, posso considerar um corpo em repouso e ele todo desbalançando, se mexendo. É o que está acontecendo agora. Eu estou em repouso. Ah, você está se mexendo? Sim, mas eu estou em repouso. Porque eu estou usando como referencial, estou adotando o meu referencial, o quarto. Eu continuo no quarto. Então, se não houve mudança de posição entre meu corpo e o quarto, repouso. Perfeito? Mas, porém, alguém falou, não, professor, você não está em repouso. Eu falo, perfeito, eu não estou em repouso. Aí eu passo a adotar um outro referencial. Aqui, ó. Está aqui sobre a mesa, o lápis. Então, lembra que eu falei? Eu estou me mexendo. Eu tenho um referencial? Sim. Meu corpo e o lápis. Perfeito. Existe mudança de posição entre nós? Sim. Ó, quando eu faço assim, eu me distancio mais do lápis. Quando eu faço assim, eu me aproximo mais do lápis. Então está havendo uma mudança de posição entre essa referência, eu e o lápis. Então, se há mudança de posição, não há repouso. Ficou claro o que é repouso? Voltando. Repouso é quando você usa um corpo qualquer comparado a um outro corpo e entre eles não há mudança de posição. Isso é repouso. Agora, se você usar um corpo comparado a outro e entre eles houver mudança de posição, não é repouso. Sabe o que seria isso? Já que não é repouso, seria o quê? Aí, uma dica? Perfeito. Movimento. Olha que legal. Então, o contrário do repouso é o movimento. Mas isso fica para o próximo vídeo. A gente vai voltar no próximo vídeo para falar sobre movimento. Lembro que você vai precisar entender o que é corpo, ponto material e repouso. Para você entender muito bem o movimento. Lembra a sequência? É assim que vai funcionar. Ok? Grande abraço, nobres. Bom dia para vocês. Estudem. Fortalece a amizade. Um abraço.